Você sabia que a Segunda Guerra Mundial foi vencida não apenas nos campos de batalha, mas também nas sombras, com papel, caneta e cérebros geniais? Hoje, vamos desvendar 7 códigos secretos que não só definiram o rumo do conflito, mas literalmente mudaram o curso da história humana. Prepare-se, porque algumas dessas histórias parecem saídas de um filme de espionagem. A criptografia, a arte de escrever mensagens secretas, foi uma arma tão poderosa quanto tanques e aviões. Nações inteiras dependiam da habilidade de seus decifradores para saber onde o inimigo atacaria, quais eram seus planos e, o mais importante, como antecipar cada movimento. Sem esses heróis anônimos, o mapa do mundo hoje poderia ser completamente diferente. Então, vamos mergulhar nesses segredos e descobrir como eles funcionavam. Começando com o mais famoso de todos, a máquina Enigma. Usada pela Alemanha nazista, a Enigma era uma maravilha da engenharia eletromecânica. A cada letra digitada, um sistema complexo de rotores e um painel de conexões criavam uma substituição diferente, gerando um código que parecia inquebrável. Os alemães confiavam tanto nela que a usaram para coordenar praticamente tudo, desde ataques de submarinos e U-boat no Atlântico até movimentações de tropas na Europa. Acreditava-se que havia mais de 158 quintilhões de configurações possíveis. Quebrar esse código era considerado uma tarefa impossível. Mas impossível é uma palavra que Alan Turing e sua equipe em Bletchley Park não conheciam. Usando uma combinação de genialidade matemática e as primeiras máquinas computacionais, eles conseguiram o que parecia um milagre. A quebra do enigma permitiu que os aliados soubessem a localização exata dos submarinos alemães, salvando inúmeras vidas e garantindo que suprimentos vitais chegassem à Grã-Bretanha. Estima-se que decifrar o enigma encurtou a guerra em pelo menos 2 anos. Mas os alemães não tinham apenas o enigma. Para comunicações de alto nível, entre Hitler e seus generais, eles usavam algo ainda mais complexo, a máquina Lorentz, ou Tunny, como os britânicos a chamavam. Este era o código do alto comando. Diferente do enigma, a Lorentz usava um sistema de teletipo e era muito mais sofisticada. Quebrá-la foi um desafio monumental, liderado por figuras como Bill Tutte e Max Neumann. Para decifrar suas mensagens, os britânicos construíram o Colossus, considerado por muitos como o primeiro computador eletrônico programável do mundo. Ao quebrar o código Lorentz, os aliados tiveram acesso direto às estratégias mais secretas de Hitler. Eles sabiam, por exemplo, que os alemães haviam caído na desinformação sobre o dia D, acreditando que o desembarque principal seria em Pas-de-Calais e não na Normandia. Essa informação foi absolutamente crucial para o sucesso da maior invasão anfíbia da história. Agora vamos para o outro lado do mundo, para o Teatro do Pacífico. Os Estados Unidos enfrentavam um problema enorme. Os japoneses eram mestres em decifrar códigos americanos. Qualquer mensagem enviada corria o risco de ser interceptada e lida. A solução veio de um lugar inesperado: o povo navajo. A língua navajo é extremamente complexa e não tem forma escrita. Além disso, era falada por pouquíssimas pessoas fora da nação navajo. O Corpo de Fuzileiros Navais recrutou um grupo de homens navajo para criar um código baseado em seu idioma. Eles desenvolveram um dicionário de termos militares usando palavras navajo. Por exemplo, submarino se tornou peixe de ferro e caça se tornou beija-flor. Durante a Batalha de Iwo Jima, 6 Code Talkers navajo trabalharam sem parar, transmitindo mais de 800 mensagens sem um único erro.
O código Navajo foi um dos poucos na história que nunca foi quebrado pelo inimigo. Sua contribuição foi tão vital que o Major Howard Connor, oficial de sinais da 5ª Divisão de Fuzileiros, afirmou: se não fossem os Navajos, os fuzileiros nunca teriam tomado Iwo Jima. Enquanto isso, a Marinha Imperial Japonesa tinha seu próprio código de elite, o JN-25. Era um código supercriptografado usado para comunicações navais estratégicas. Quebrá-lo foi uma prioridade máxima para a inteligência americana, liderada pela equipe da estação Hippo, no Havaí, sob o comando de Joseph Rochefort. O trabalho deles era meticuloso e exaustivo. Eles passavam horas e horas analisando padrões, tentando encontrar uma brecha. A grande vitória veio antes da Batalha de Midway. A equipe de Rochefort conseguiu decifrar mensagens suficientes para entender que os japoneses planejavam um ataque massivo a um alvo chamado AF. Rochefort suspeitava que AF era Midway, mas precisava ter certeza. Então, ele bolou um plano genial. Ordenou que a base em Midway enviasse uma mensagem não criptografada dizendo que seus sistemas de purificação de água estavam quebrados. Pouco depois, os americanos interceptaram uma mensagem japonesa criptografada dizendo que AF estava com falta de água potável. Bingo! Com a confirmação, a Marinha Americana preparou uma emboscada devastadora. A Batalha de Midway foi uma virada decisiva na Guerra do Pacífico, e tudo graças à quebra do JN-25. Agora, uma história menos conhecida, mas igualmente fascinante: os códigos de poemas. Durante a ocupação da França, a resistência francesa precisava se comunicar com os aliados em Londres sem ser detectada pelos alemães. A solução? Usar a rádio BBC. Eles transmitiam mensagens aparentemente inocentes, muitas vezes na forma de versos de poemas ou frases sem sentido. Por exemplo, a frase "os longos soluços dos violinos do outono" era o sinal para a resistência de que a invasão do dia D era iminente e que eles deveriam começar as operações de sabotagem nas próximas 48 horas. Os alemães ouviam essas transmissões, mas não tinham como saber o que cada frase significava. Era um sistema simples, mas incrivelmente eficaz, que coordenou centenas de atos de sabotagem que paralisaram as comunicações e o transporte alemão na véspera da invasão da Normandia. Voltando à Alemanha, além da Enigma e da Lorenz, eles também usavam um sistema chamado grade dupla. Era uma cifra de papel e caneta, mais simples, mas ainda assim difícil de quebrar se você não soubesse o segredo. Funcionava criando uma grade com uma palavra-chave e, em seguida, usando coordenadas para substituir as letras da mensagem. Era frequentemente usada por espiões e agentes em campo que não tinham acesso a máquinas de criptografia. Embora mais vulnerável que os códigos de máquina, sua simplicidade era sua força. Era rápida de usar e não deixava equipamentos para trás. No entanto, a inteligência aliada, com criptoanalistas dedicados, eventualmente aprendeu a identificar e quebrar essas cifras, muitas vezes usando erros humanos, como o uso de palavras-chave previsíveis para encontrar o caminho. Por fim, não podemos esquecer da Purple, a máquina de codificação diplomática do Japão. Análoga à Enigma alemã, a Purple era usada para as comunicações mais secretas entre o Ministério das Relações Exteriores em Tóquio e suas embaixadas ao redor do mundo. A quebra desse código, realizada por uma equipe do Serviço de Inteligência de Sinais do Exército do Cybersale, liderada por William Friedman, foi uma das maiores conquistas da criptoanálise americana. Antes mesmo do ataque a Pearl Harbor, os decifradores americanos estavam lendo as mensagens diplomáticas japonesas. Eles sabiam que as negociações de paz eram uma farsa e que o Japão estava se preparando para a guerra.
Infelizmente, a burocracia e a dificuldade em interpretar a avalanche de informações impediram que um aviso claro sobre o ataque a Pearl Harbor fosse dado a tempo. Mesmo assim, a capacidade de ler as mensagens Purple deu aos Estados Unidos uma vantagem estratégica imensa durante toda a guerra, permitindo-lhes conhecer as intenções diplomáticas e estratégicas do Japão. A quebra desses códigos foi o resultado do trabalho de dezenas de milhares de pessoas, homens e mulheres, cujos nomes a história quase esqueceu. Eles trabalharam em segredo, sob imensa pressão, sabendo que o destino do mundo livre poderia depender de seu sucesso. Aqui fica uma pergunta para a gente pensar e debater nos comentários. Considerando o acesso sem precedentes que a quebra de códigos deu aos aliados, incluindo a capacidade de antecipar ataques, você acha que eles tinham a obrigação moral de usar essa informação para evitar todas as baixas possíveis, mesmo que isso arriscasse revelar que o código foi quebrado? Onde você traçaria a linha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Essas histórias nos mostram que a informação é, e sempre foi, a arma mais poderosa de todas. Se você curtiu essa viagem pela história secreta da Segunda Guerra Mundial, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.